Em 1600, as ideias há muito esquecidas de Aristarco foram redescobertas. Johannes Kepler construiu modelos elaborados para entender o movimento e o arranjo dos planetas, o relógio dos céus. E à noite, ele sonhava em viajar à Lua. Suas ferramentas de princípio científico eram a matemática da Biblioteca Alexandrina e um respeito inabalável pelos fatos, por mais inquietantes que fossem. Sua história e a história dos cientistas que vieram depois dele também fazem parte da nossa viagem. 70 anos depois, o universo centrado no Sol de Aristarco e Copérnico era largamente aceito na Europa do Iluminismo. Surgiu a ideia de que os planetas eram mundos governados por leis da natureza e a especulação científica virou-se para o movimento das estrelas. O relógio dos céus estava limitado pelos fabricantes de relógios da Terra. A precisa marcação do tempo permitia as grandes viagens à vela de exploração e descobertas que uniram a Terra. Foi uma época em que a pesquisa livre era valorizada de novo. "250 anos depois, a Terra foi toda explorada. Os novos aventureiros agora olhavam para os planetas e as estrelas. As galáxias foram reconhecidas como grandes aglomerados de estrelas, universos ilhados, milhões de anos-luz de distância. Na década de 20, os astrônomos tinham começado a medir a velocidade das galáxias distantes. Que horas são? São 7h15. Tudo bem, apague as luzes, por favor. Eles descobriram que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Para surpresa de todos, o universo inteiro estava se expandindo. Nós começamos a sondar as verdadeiras profundezas do tempo e do espaço. O longo empreendimento coletivo da ciência revelou um universo com cerca de 15 bilhões de anos, o tempo desde o explosivo nascimento do cosmo, o Big Bang. O calendário cósmico comprime a história local do universo em um único ano. Se o universo começou em 1º de janeiro, só em maio é que a Via Láctea foi formada. Outros sistemas planetários podem ter aparecido em junho, julho e agosto. Mas o nosso Sol e a nossa Terra só em meados de setembro. A vida surgiu logo depois. Tudo o que os humanos já fizeram ocorreu naquele pontinho brilhante na parte inferior direita do calendário cósmico. O Big Bang está na parte superior esquerda, no 1º segundo de 1º de janeiro. 15 bilhões de anos depois está a nossa época atual, o último segundo de 31 de dezembro. Cada mês dura 1 bilhão e 250 milhões de anos. Cada dia representa 40 milhões de anos. Cada segundo, 500 anos da nossa história. O piscar de um olho no drama do tempo cósmico. Nesta escala, o calendário cósmico é do tamanho de um campo de futebol, mas toda a história humana ocuparia uma área do tamanho da minha mão. Estamos apenas começando a traçar o caminho longo e tortuoso que começou com a bola de fogo primitiva e levou à condensação da matéria, do gás, da poeira, das estrelas, das galáxias e, pelo menos no nosso cantinho do universo, dos planetas e da vida, da inteligência e de homens e mulheres curiosos. Nós surgimos tão recentemente que os fatos da nossa história ocupam apenas os últimos segundos do último minuto de 31 de dezembro. Alguns fatos críticos para a espécie humana, porém, começaram mais cedo, minutos mais cedo. Então, mudamos a nossa escala de meses para minutos.
Aqui, os primeiros humanos fizeram a sua estreia, por volta de 10h30 de 31 de dezembro. E com a passagem de cada minuto cósmico, cada minuto com 30.000 anos, nós começamos a árdua jornada em direção ao entendimento de onde vivemos e quem somos. 11h46. Há apenas 14 minutos, os humanos dominaram o fogo. 11h59:20. A noite do último dia do ano cósmico, a 11ª hora, 59º minuto, 20º. Começa a domesticação de plantas e animais. Uma aplicação do talento humano para fazer ferramentas. Onze horas 59:35. As comunidades agrícolas assentadas evoluem para as primeiras cidades. Nós, humanos, aparecemos no calendário cósmico tão recentemente que a nossa história registrada ocupa apenas os últimos segundos do último minuto de 31 de dezembro. No vasto oceano de tempo que este calendário representa, todas as nossas lembranças estão confinadas a este pequeno quadrado. Toda pessoa de quem ouvimos falar viveu em algum lugar aí dentro. Todos os reis e batalhas, migração, invenções, guerras e amores, tudo nos livros de história acontece aqui, nos últimos 10 segundos do calendário cósmico. Nós, na Terra, apenas acabamos de despertar para o grande oceano de espaço e tempo do qual emergimos. Somos o legado de 15 bilhões de anos de evolução cósmica. Nós temos uma escolha. Podemos aumentar a vida e vir a conhecer o universo que nos fez, ou podemos desperdiçar a nossa herança de 15 bilhões de anos em uma autodestruição sem sentido. O que acontece no primeiro segundo do próximo ano cósmico depende do que fazemos aqui e agora, com a nossa inteligência e nosso conhecimento do cosmos. Versão brasileira MG Studio.